D'Alessandro não garante Roger no Inter. Eu quero te falar da entrevista coletiva da D'Alessandro e muito mais logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Chegando e pedindo para deixar o like, se inscrever no canal, aquela receita de bolo que tu tá acostumado já. Deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Dito isso, eu quero ir direto ao ponto. Vamos botar a parte que D'Alessandro fala quando questionado se garante Roger após o Grenal. D'Alessandro. Não estamos pensando no Grenal. Não estamos pensando no Grenal. O nosso vice-presidente de futebol, na coletiva após Palmeiras, falou que ele ia ser o treinador do Clássico Grenal. Não estamos pensando no Grenal. Nós estamos pensando em ganhar o Grenal com ele. Isso que para mim é importante. E ele tem que se sentir forte. E nós temos que dar suporte para ele poder chegar no Grenal e entregar tudo dele e os jogadores. Numa outra pergunta, o D'Alessandro, a pergunta do Lucas Colar. A primeira foi do GE e a segunda foi do Lucas Colar. O Lucas Colar pergunta a questão de por que o Roger não foi demitido. É mais ou menos nesse ponto, porque o Roger não foi demitido, o que faz o Inter segurar o Roger, D'Alessandro? Nós confiamos, cara. Nós confiamos. Nós confiamos e nós vamos fazer de tudo até o limite para que o Roger dê certo novamente. Para que ele possa mostrar tudo que ele faz no dia a dia. Eu posso falar um monte de coisas aqui, eu sei que o torcedor não vai absorver essas coisas porque não tem resultado. Mas o nosso dia a dia, o conteúdo, o trabalho, a gestão dele, a relação dele com a diretoria, a relação dele que tem individualmente com os jogadores, a gestão dele, cara, não trabalhei com muitos treinadores desde esse lado aqui, tá? Trabalhei com 4 treinadores no Cruzeiro e depois aqui só com Rocha. Então tem vários pontos que a gente não se dá por vencido. A gente não se dá por vencido. Tá aí, gurizada. 2 respostas da D'Alessandro, uma entrevista de 40 minutos, um D'Alessandro diferente do que a gente está acostumado. Diferente do que a gente está acostumado a ver. Um D'Alessandro num tom mais baixo, num tom... uma entrevista tranquila. O D'Alessandro, a gente está acostumado a ver o D'Alessandro, ele é do confronto, ele é um cara que responde mais forte. Não, ele foi para uma entrevista num tom tranquilo, num tom baixo, explicando as situações, falando inclusive do seu cargo. Uma pergunta muito boa do Thiago Stormovski, para mim a melhor pergunta da coletiva, que ele pergunta qual é a função do D'Alessandro. E D'Alessandro contrapõe essa questão da função dizendo que, não me perguntaram isso quando estava ganhando. Ele também deixou claro que muitos jogadores no Inter, no Brasil, não sabem a sua função, mas que tem uma função importante sim dentro do clube, mas ele fica assim, por que não perguntaram quando estava tudo bem, quando fomos campeões, quando ano passado estava bem? D'Alessandro que diz que não é o responsável pelo momento bom, que nunca foi, que é um conjunto. Mas uma entrevista interessante de D'Alessandro, uma entrevista diferente de D'Alessandro, uma entrevista num tom super ameno. Eu gostei muito da entrevista, apesar de ela não... que a gente sempre espera um D'Alessandro polêmico, e não. O D'Alessandro foi muito ao extremo até ponderado. Dito isso, ele falou também de Fernando, deixou as portas abertas para Fernando voltar ao Inter. O Inter tem prioridade na sua contratação, gostaria dele de novo, e ele até deu uma data, que até 3 de outubro o Inter pode inscrever o Fernando novamente, reativar o seu contrato junto ao Internacional. Gostei disso. Talvez o Inter tenha chegado a uma conclusão e depois da entrevista que ele acha que o Fernando errou a expressão, como se expressou, talvez depois dessa entrevista possa até ter aproximado mais esse jogador do Inter. Tu aceitaria o Fernando de volta? Eu aceitaria. Então, o que poderia ser uma entrevista dele confrontar as palavras do Fernando, não. Ele abriu as portas no Internacional para o Fernando.
Uma entrevista diferente, tá? Bem diferente do que a gente está acostumado. Que legal. Levo para o lado positivo. Mostra um ambiente tranquilo, sereno e que leva para o lado mais positivo da coisa. D'Alessandro que disse na entrevista, torce muito por Roger Machado. Eu também torço, tá? Eu não tenho como não torcer por Roger Machado. Eu quero que o Roger Machado ganhe o jogo no final de semana e siga trabalhando no Inter. Porque se a gente for parar para pensar bem, quem seria o substituto para Roger Machado? Quem no mercado está disponível para Roger Machado? Então vamos torcer que o Roger consiga entregar tudo junto com o seu time no final de semana e a gente consiga uma vitória diante do Grêmio. É o que a gente espera, né? Um Inter que pode ter novidades. O Inter de Roger Machado pode ter novidades. Pode ser um time com 3 zagueiros ou manter o esquema. Vamos ver o que Roger apresenta nessa situação. Por falar em Roger, eu sinto muito pela sua perda. Tá rodando um vídeo ridículo. As pessoas agora, em um momento de tragédia, filmando a pessoa. O Roger estava num momento íntimo ali com a sua tia, tinha acabado de falecer, e as pessoas filmando e usando esse vídeo em redes sociais. Isso é uma coisa assim desnecessária do ser humano. Fica aqui minha crítica a quem está utilizando esse vídeo dessa forma, porque é totalmente desnecessário. Dito isso, amanhã a gente começa a projetar o time do Inter. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Grande abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?